Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa EBD Online. Mais um domingo. Deus abençoe e vamos à aula. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? É a tia Elaine, novamente. Hoje estaremos cantando 2 versículos da Palavra de Deus que se encontra lá em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz nesta manhã? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos memorizar este versículo cantando? Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos em todo lugar, já apalpamos em todo lugar, já rodeamos em todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos em todo lugar, já apalpamos em todo lugar, já rodeamos em todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos vocês. Mua! Olá, crianças, eu sou o Hayley e vim ensinar o versículo do dia. Diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Vamos ler de novo? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Crianças, eu sou o George e no versículo de hoje a gente veio mostrar como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Mais uma vez. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Está escrito na Bíblia aqui. Deus abençoe. Olá, crianças!
Que bom estar aqui com vocês novamente para aprendermos mais um pouco a respeito da Palavra de Deus. Meu nome é Tia Karina e hoje nós vamos ver o que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem para nos ensinar, ok? Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já ouviu alguma música em inglês? Ou de repente você até tem uma música preferida em inglês, mas você sabe o que ela está dizendo? Você consegue entender o que essa música diz? Pois então, na história de hoje nós vamos aprender lá no livro de Atos, que fica no Novo Testamento, no capítulo 2, algo que a Bíblia nos conta, que aconteceu algo maravilhoso. As grandezas de Deus foram faladas em outras línguas, outras pessoas de outras línguas ouviram a palavra de Deus. Mas será que elas entenderam aquilo que elas estavam ouvindo? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje, ok? Vocês lembram que Jesus nasceu como um bebê, veio ao mundo, cresceu e quando ele se tornou um adulto, ele cumpriu a missão que Deus, o Pai, havia dado para ele, que foi morrer numa cruz. Ele foi morto para pagar o preço do castigo do pecado que eu e você cometemos. Jesus foi morto, ele foi sepultado, foi levado e colocado lá uma pedra grande, fechou ali o sepulcro, era como se fosse uma caverna onde ele foi colocado o corpo dele lá dentro. E depois de 3 dias, a Bíblia nos diz que Jesus não ficou morto, ele ressuscitou, ele viveu novamente. E sabe, muitas pessoas puderam testemunhar, contar que Jesus estava vivo de novo. A Bíblia nos diz que os seus amigos, os discípulos, ouviram por muitas vezes. Jesus apareceu para os seus amigos, os discípulos, para várias pessoas por muitos dias. Durante 40 dias ele conversou, ele aconselhou, ele encorajou, ele até comeu com seus amigos. Mas depois de 40 dias, Jesus foi para o céu. E antes dele partir, Jesus fez uma promessa. Ele falou: olha, vocês devem ficar aqui na cidade de Jerusalém esperando o Espírito Santo que Deus vai enviar, a terceira pessoa da Trindade. Mas vocês devem ficar aqui em Jerusalém, aguardando que Deus vai mandar o Espírito Santo, que vai ser o Consolador, aquele que vai estar com vocês. Eu vou voltar para junto de Deus, o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Deus vai enviar o Espírito Santo para ficar com vocês, ajudá-los, consolá-los, fazer com que vocês se lembrem de tudo que vocês aprenderam e principalmente ter a coragem para o poder para falar sobre as boas novas, as boas notícias, que é o que? A vinda de Jesus ao mundo. Enquanto Jesus falava tudo isso para eles, a Bíblia nos diz que Jesus foi subindo para o céu e uma grande nuvem, escondeu Jesus nessa grande nuvem e ele desapareceu nas nuvens. Enquanto isso, quando os discípulos estavam olhando, apareceram 2 anjos lá no céu falando para eles: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, um dia ele vai voltar para buscar todos vocês. E os discípulos então, a partir daquele dia, continuaram ali em Jerusalém, até que um dia a Bíblia nos diz que eles estavam ali reunidos, todos juntos, quando vou ler para vocês lá no texto bíblico, Atos 2, capítulo 2, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como que um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistos como línguas repartidas de fogo sobre a cabeça deles, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem.
Tudo isso aconteceu, gente, num dia lá na cidade de Jerusalém, que estava tendo uma grande festa. E por conta dessa festa, muitas pessoas de vários países ali ao redor de Jerusalém foram até Jerusalém para essa festa. Então tinha pessoas de vários países, muitos países. E você sabe, em outros países se fala outras línguas. E você acredita que as pessoas começaram a entender o que eles estavam falando na sua própria língua? Os discípulos falavam na língua deles e as pessoas que estavam ali, os estrangeiros de outros países com outras línguas, começaram a ouvir na sua própria língua sobre as grandezas de Deus, sobre aquilo que os discípulos estavam falando do amor de Deus, sobre Jesus. E sabe, crianças, algumas pessoas começaram a achar estranho. Então Pedro, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, criou coragem, foi lá fora e começou a falar. E falava para aquelas pessoas: olha, tudo que vocês estão vendo aqui é o que Jesus prometeu que iria acontecer. O Espírito Santo viria até nós para nos dar poder de falar sobre ele. E Pedro começou a pregar, a falar do amor de Jesus, daquilo que Jesus tinha vindo fazer aqui na terra, que é salvar a mim, a você, do castigo do pecado, que é ficar para sempre longe de Jesus. E Pedro falou: basta você crer como nós. Se nós cremos que Jesus veio aqui, é o nosso Salvador, ele é o único que pode nos levar novamente para ter comunhão, para ficar pertinho de Deus. Se você crer que Jesus é o único caminho, você será salvo. E a Bíblia diz que muitas, mais de 3.000 pessoas naquele dia se arrependeram dos seus pecados, reconheceram que estavam erradas e confessaram os seus pecados e pediram perdão e creram que Jesus é o Filho de Deus, o único que pode nos livrar do castigo do pecado, que é ficar para sempre longe de Deus. E assim muitas pessoas se converteram naquele dia pelo poder do Espírito Santo que ali estava. E você tem coragem, como Pedro, de falar de Jesus para alguém que ainda não conhece? Você também tem que ter esta coragem, como Pedro teve, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos dá essa coragem, é quem nos dá poder para falar de Jesus aos outros. E sabe, crianças, algo muito importante que aconteceu naquele dia? A igreja surgiu, Igreja de Jesus, que é uma só. Todos aqueles que creem em Jesus em qualquer lugar do mundo fazem parte da família de Deus, a Igreja de Jesus. Como é bom, como é importante a nossa igreja. A igreja é um presente que Deus nos deu para que nós pudéssemos adorá-lo, aprender a respeito da sua palavra, a Bíblia, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Como a igreja é importante, porque nela está a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Vamos então agradecer a Deus esse presente maravilhoso que Ele nos deu, que foi a igreja? Vamos orar então agradecendo? Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor veio aqui na terra para me salvar, para me libertar do pecado e me fazer unir novamente com Deus. Obrigado por tuas promessas, obrigado porque o Senhor prometeu que um dia virá nos buscar. Agradecemos também a igreja. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu esse presente maravilhoso, onde nós podemos nos encontrar para te adorar, onde nós podemos conhecer mais do Senhor através do estudo da palavra, onde nós podemos orar uns com os outros. Obrigada por esta grande família, a família de Deus. Obrigada pela igreja. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças, e até a próxima. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia. Hoje teremos uma entrevista com... Meu nome é Tereza Braz de Araújo. Bom dia! Há quanto tempo essa igreja existe? Olha, existe há mais ou menos 61, 63 anos, pois no ano de 1958, 1960, 61, eu ainda era adolescente
eu frequentava a primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes. E nós víamos, as irmãs da União Feminina vinham fazer visita, os irmãos vinham fazer visita, vinham fazer evangelismo aqui, pois aqui moravam algumas famílias que era da PIB, alguns irmãos, por exemplo, a família do irmão Isaías Barreto, a família do irmão José Domingos Reis, a família do irmão Pedro dos Santos e outras famílias que moravam aqui. E o trabalho então foi crescendo, foi se desenvolvendo, os cultos eram realizados nas casas, depois os irmãos começaram a alugar salões assim para poder fazer os cultos. Olá, eu sou o Lucas. A minha pergunta é: como a IBBC Igreja foi formada? Nós tínhamos também um casal lá na PIB, o senhor chamava Seu Monteiro e a esposa dele, Dona Benedita. Eles não eram membros da PIB, mas eles eram amigos do trabalho, eles sempre colaboravam com a igreja. E aí então, eles doaram um terreno para a igreja, ali onde está a Unidade 1, que eu creio que muitos de vocês conhecem. E ali foi construído então o primeiro templo da IBBC, que ainda não era organizada. Os irmãos se uniram, fizeram um maior esforço juntamente com os irmãos da PIB, que era a filha, né, da PIB, e foi construído então ali o primeiro templo. Já com o templo construído, com vários irmãos, a igreja então pediu a organização para a primeira Igreja Batista em Mogi das Cruzes. E aí, quando foi em 21 de maio de 1966, foi organizada a Igreja Batista em Brás Cubas, com 34 membros, e o seu primeiro pastor foi o pastor Severino Moreira da Silva. Quantas pessoas participavam da igreja? Como eu disse, ela foi instituída com 34 membros. Eu não tenho assim nenhum dado específico, mas eu acredito que seria em torno de umas 20 a 30 pessoas, porque na organização foram 34 pessoas. Então eu acredito que a média de frequência na igreja era entre 20 a 30 pessoas. Oi, meu nome é Alice e a minha pergunta é: havia atividade com as crianças? E qual era o nome da sua professora? Olha, antes de ser organizada como igreja, na verdade, eu acredito que não tinha, eu não percebia assim. Mas uma coisa que eu sempre vi, que eu percebia, é que tinha aquela escola EPB. Hoje vocês conhecem como EBF. A EPB era Escola Popular Bíblica. E ali então reunia várias crianças. Naquela época nós tínhamos alguns irmãos que trabalhavam com boneco e eles vinham aqui para fazer o trabalho, fazer a EPB. E aí então reunia muitas crianças. E eu fico pensando que sempre uma igreja ela começa com o trabalho com crianças e também com as mulheres. Parece que elas são mais assim ativas. Vocês crianças, todas as crianças têm muita atividade. E aí então não tinha assim departamento propriamente dito, mas tinha esses trabalhos que eram realizados com crianças. E aí então foi crescendo, foi se multiplicando o trabalho na IBBC. Oi, eu sou a Letícia e a minha pergunta é: qual é a sua história bíblica preferida? Obrigada. Tchau, amiguinhos. Até a próxima. Olha, minha história preferida é a história da Bíblia. Não sei se vocês gostam de história da Bíblia, mas eu gosto. Com relação à vida do apóstolo Paulo. Como eu gosto de estudar a vida do apóstolo Paulo, como eu gosto de ler as cartas do apóstolo Paulo. São cartas maravilhosas. E então, a minha história preferida é estar sempre me atualizando com a vida do apóstolo Paulo. Muito obrigada, Deus te abençoe. Olá, galerinha! E aí, gostaram da aula de hoje? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima! Ninguém